Apoio Cronos. Casas da Água. Bem-vindos, amigos, a mais este encontro com o nosso condomínio hoje, que acontece às quintas-feiras às 5 da tarde, também aos sábados às 7 da noite e na segunda-feira, 9 da noite, aqui no canal 4 da NET, para você que mora em Florianópolis e também pelo tvfloripa.org.br. E você pode participar do nosso condomínio hoje, mandando sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema aqui para o contato@sindiconde.com.br, que com o maior prazer vamos ajudar você na boa gestão, na boa administração, na boa convivência dentro do seu condomínio. O nosso condomínio hoje, um programa do Sindiconde, vai ao ar com apoio de Casas d'Água, a parceira dos condomínios, e também da Cronos Segurança, com o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio, ao professor Sionésio da Cronos, e também ao nosso amigo José Nitro da Casas d'Água. Início de ano, final de temporada e a vida na capital, aqui no litoral, começa a voltar ao normal. Já dá para sentir isso pelas ruas da cidade, né, seu Alfredo? Menos gente, menos trânsito, a vida mais tranquila. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, condôminos. Realmente já dá para sentir que o fluxo de turistas está diminuindo um pouco. E também porque o tempo mudou, já está mudando. O sol já não está mais tão forte, aquilo que a grande maioria dos turistas queriam. Ainda semana passada eu vi eu conversei com um argentino. Ele disse que ele veio para Florianópolis para ficar 8 dias, ele já está 18 e quer ficar mais 8. Gostou então? Porque tá gostou da água, gostou do sol, gostou das praias, gostou do serviço e gostou dos preços. Dos preços, né? Bom, hoje eu gostaria de dizer para vocês que é uma luta de muitos anos que eu tenho feito, e principalmente hoje dentro do sindicato, em relação aos custos condominiais. Fiz algumas pesquisas, fui em loco, e os custos condominiais de Florianópolis e região estão enquadrados entre os maiores do Brasil, sem que isso tenha uma justificativa plausível, que seja aceita, e que um pouco de dedicação nós podemos modificar bastante coisa nesse sentido. Infelizmente, a nossa luta até há pouco tempo atrás estava quase como... Sozinha? Hein? Sozinhos? Não, sozinho sim, mas ela já não tinha mais ânimo de fazer, porque a gente não via nas autoridades, não via na própria justiça alguma coisa que nos desse uma luz para a diminuição de custos. A diminuição de custos está muito ligado àquilo que nos é imposto pelo sistema, impostos, custos governamentais, salários, afinal de contas, uma série de coisas, Silvio, que eu gostaria de ter, inclusive, um pouquinho mais de aptidão. Eu gostaria até de escrever alguma coisa a respeito disso, porque ele chega a ser um absurdo, mas que apareceu agora, está começando a aparecer uma luz no fundo do túnel, e que o condomínio que desejar, ele pode me procurar, ele pode verificar conosco, eu tenho alguma coisa documentada, e que haverão uma série de modificações em termos de condomínios, custo condominial, a partir desse mês. Melhora para melhor, mudança para melhor. Melhora para melhor.
Melhora para melhor. Um deles é um decreto, uma lei que eu tenho lá, mas eu não trouxe também, mas que nada mais é, nada menos é de que o condômino com um atraso, não é, de condomínio de 3 dias, não é 3 meses não, não é 3 dias, é 3 dias. 3 dias. Em 3 dias ele pode ser executado. Com a taxa do condomínio. Na taxa de condomínio. Só essa Qualquer também ou todas? tipo da Tipo. dívida que ele tenha com o condomínio pode ser executado. Isso está numa lei de um ano, já do ano passado, e que esse ano, entrava em vigor em março deste ano. Sim. Então ele vai entrar agora, esse mês de março, em vigor. Eu tenho lá a lei para quem quiser ver. Isso aí vai contribuir muito para as administradoras, para os síndicos de um modo geral, e para o condômino. Porque, veja bem, senhor, o condômino que não paga e vive atrasando taxa de condomínio ou alguma coisa assim, está diretamente prejudicando os demais. Não tenha dúvida disso. A outra coisa é que esses custos são altamente prejudiciais, porque você hoje pode cobrar 2% de multa, mas as multas aí fora a inflação e essa coisa toda está comendo isso aí tudo. Está nos 2 dígitos. Está nos 2 dígitos. Isso aí eu falei no começo do ano passado aqui. Lembra? A falta de uma participação dos condôminos nos custos condominiais são uma outra coisa que não dá para aceitar. O absurdo ser tão grande que o condômino recebe a sua conta de luz, já recebe a conta do condomínio de luz, de água, de tudo que vai recebendo. Sabe o que ele faz? Manda debitar. Manda debitar em conta. Nem confere. Não tem conferência. Eu disse aqui, chamei aqui, inclusive, a própria Celeste, que eles viessem dar uma explicação, não é, o que é este absurdo da conta de luz, e que agora vai baixar, parece que 4% ou 4 ou 6% vai baixar a conta de luz? O valor da taxação da energia, mas aumentou 80%, né? Já há um tempo atrás a presidenta baixou, mas não chegou em nós esse desconto, né? Não chegou em nós. Então, a mesma coisa está acontecendo com outras tarifas. As pessoas não têm condições de pagar. Se você não tem condição de pagar energia elétrica cara no teu apartamento, certo? Por favor, quando você chega em casa ou quando você sai de casa, você desliga o ar-condicionado, você desliga a luz, aquela lâmpadazinha que fica acesa ali, ela é um consumo direto. Aquela luz... Os LEDs na televisão, exatamente. No aparelho de som. Você não imagina, se começar a administrar um pouquinho a ti mesmo, com relação a lixo, com relação à água, com relação à energia, você vai chegar a números que até vão te assustar. Você pode diminuir, assim, alguma coisa parecida com 30%, 40% do teu consumo, fora o consumo condomínio. Porque o condomínio não tem como controlar aquilo que está acontecendo dentro do apartamento. Mas o que nós vemos nós tivemos agora o cuidado de, em alguns edifícios, conseguir as contas de luz desses, para fazer comparativos. Sim. São barbaridades. Muita diferença, é? Muita. Né? Então, em relação a um escritório de advocacia, digamos, escritório aí com 40, 50 metros quadrados, em relação a Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, é um verdadeiro absurdo. Como assim? Um escritório muito de 50 mais caro metros? Aqui é mais caro do que nessas outras capitais? Muito mais caro. Mas não é porque lá são capitais maiores, o custo é mais diluído? Olha, ele pode ter uma série de razões, mas o custo dele, do consumo dele, só dele, a energia que ele gasta dentro do seu escritório,
não é? Aquilo que ele deixa de economizar é um percentual muito elevado. Outra coisa, os condomínios não têm o cuidado de fazer as verificações e principalmente de em 2 anos ou 3 em 3 anos, aferir o equipamento. Aferir, não é, os medidores, examinar os vazamentos de água, examinar, não é, a qualidade disso, a fiação elétrica de um prédio não aguenta mais de 15, 18 anos, quando ele aguenta, sim, ele aguenta 50. Quando usada em boas condições, Mesmo de em uso. boas condições. Um fio com mais de 15 anos de idade, não é, de uso, pode ter certeza, a perda da energia é grande. Não só na conta do condomínio, mas na conta de cada um dos condôminos. Ou sejam eles lá ou sejam eles lá dentro do apartamento, ou sejam eles nas áreas, nos escritórios comerciais, alguma coisa. Nos apartamentos que eu vejo mais, é aquela coisa, Silvio. Você comprou o apartamento, tem lá uma fiação instalada, e de repente você está começando a comprar aparelho para isso, mais uma televisão para ali, mais um outro aparelho aqui, mais um ar-condicionado, mais um chuveiro elétrico, e assim por dentro, e está em cima tudo de uma mesma fiação, mesma carga. Gente, essa fiação não aguenta muito tempo. Ela entra em parafuso. E sabe onde que vai bater? Na conta lá na Celesc. Como você não confere a tua conta da Celesc, e porque você não sabe conferir? Tem essa também, né? E tem essa também. E eu quero dizer para vocês que eu não sei conferir. Já chamei engenheiros, eu já chamei... gente, eu não vou usar o termo, mas gostaria de usar um termo aqui, aquela bandeira branca, amarela e verde e vermelha, aquilo tudo era uma manobra para adoçar. E não é inacreditável como isto aí passa com facilidade via decreto, via qualquer coisa. Por quê? Porque o povo que paga. Quem faz as leis são uns e quem pagam são outros. Exatamente. Aí fica... Não é? E ele não paga, porque o dele sempre não é deputado em algum lugar, ou alguma coisa assim, ou através da ajuda de moradia que eles têm, não é? Que ajuda muito. Hoje mesmo nós estamos aí no começo de uma greve nas prefeituras aqui, ao redor. É uma tristeza você ver isso aí. Mas o que você vê de produção dessas prefeituras, ou dessas autarquias, ou dessas repartições? A Celesc já fala em lucros. Já estão tendo lucro? Já fala em lucros. A Casan é uma coisa de não acreditar. Nós ganhamos agora, sabe, ouvintes? Vocês ouviram falar nessa cidade toda do tal do CEISA Center, que quase todo mundo conhece, que o CEISA Center não está irregularizado, que o CEISA Center está isso, que o CEISA Center está aquilo. Era tudo mentira, gente. O fato é que é difícil você comprovar alguma coisa que não... Sabe, que você não tinha como encontrar o fio da meada. Como mensurar? Como mensurar. O que o CEISA fez? Entrou na justiça. Entrou na justiça e ganhou em primeira e ganhou em segunda colocação. Contra a Casan? Contra a Casan. Estamos com o processo lá contra a Casan que não tem tamanho e qualquer um condomínio pode entrar. Por quê? Porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já aceitou, digamos assim, uma teoria que eu, inclusive, tinha, e outros também tiveram, mas como São Paulo é a locomotiva do Brasil, e dali
Se não sair dali a coisa, não é, dificilmente passa. Mas o Supremo, já há um ano e pouco atrás, ele já deu ganho de causa para o consumo e não para as empresas de água. Não, para a taxa mínima. Não vale taxa mínima, vale ao consumo. Pelo consumo efetivo. Hoje é consumo. A Casan, por seu turno, já deu um golpe também em cima da coisa, não é? E ela já aumentou, já classificou os condomínios que estão nisso aí, eles mais que dobraram o preço da energia, preço da água e do esgoto. Para compensar. Para compensar. E que, inclusive, passa a ser mais caro. Irregularmente. Não pode fazer isso aí. Também já entramos com ação nesse sentido. Teve uma ação, então, para questionar essa questão de cobrar o consumo mínimo de água. E você, condômino, que quer ver isso aí, você tem alguma dúvida disso aí? Dá uma chegadinha lá no sindicato, vai conversar comigo, eu estou lá com os documentos, estou com os comprovantes, estou com o processo, digamos assim, despachado e assim por diante. E também, Silvio, nós temos que lembrar que essas coisas todas precisam ter digamos assim, uma vivência diária, momentânea, instantânea, porque você, no abrir e fechar dos olhos, podem acontecer muitas coisas. Tudo muda, né? Não tenha a menor dúvida disso. Como nós sabemos que as taxas de condomínio aqui são as maiores do Brasil, e elas são por quê? Porque há um consumo de água, de energia elétrica e assim por diante, o desperdício de mão de obra é uma outra loucura dentro dos condomínios. Vamos lutar agora, na próximo dissídio da categoria, vamos acabar com algumas coisas assim que nós não estamos aqui para sustentar malandro. Desculpe o termo, mas essa é a verdade. Custos de operação de trabalhos de quê, seu Alfredo? De um modo geral, da administração, da manutenção, do gerenciamento do condomínio no seu dia a dia. A grande maioria não sabe, não conhece, desconhece as leis e com isso aí a conta vem crescendo. A conta vem crescendo. Nós estamos fazendo um trabalho, gente. Infelizmente, uma grande parte de condomínio não entende que aqueles R$100 por ano, R$120 por ano que o sindicato recebe dentro do imposto sindical, porque uma parte vai para a confederação e outros lados, nós estamos com nossos recursos, digamos assim, muito apertados. Mas veja bem, senhor, um condomínio que tenha lá 50 condôminos, 50 apartamentos, ele vai pagar por ano, certo? Alguma coisa parecida para tudo, o sindicato e tudo, ele paga mais ou menos R$200, R$190, dos quais 60% vem para o sindicato. Aquilo ali sobra aí R$115. Isso aí faz um cálculo. Eu não tenho uma máquina aqui para fazer e nem eu estou um pouco agitado e bastante irritado hoje, senhor? Estou. Isso aí me irrita, sabe? Mas ontem ouvi e vi uma manifestação da Assembleia Legislativa do Estado, onde um deputado, se não me engano, do PDT, não tenho toda certeza, mas me parece que este foi o deputado que apresentou um projeto que está correndo na Assembleia, onde proíbe a cobrança pela taxa mínima, ou seja, pelas economias, famosas economias. Tem que ser pelo consumo. Isso seja, da água, energia, qualquer coisa.
Isso aí foi um golpe aí de anos atrás. Né? Botar um consumo mínimo. Encontraram um meio de cobrar água e energia sem fornecer. Por que sem fornecer? Você tem um apartamento, certo? E você está de férias, fica um mês sem consumo de energia elétrica, sem consumo de água. Teoricamente. Teoricamente, tinha que ser zero. Como os condomínios, eles não têm, só no Brasil não chega a 1% dos condomínios que tem medição individual de água, não tem, e comprovadamente chega-se à conclusão de que essa medição, ela não é vantajosa para o condomínio. Medir individualmente ou coletivamente? Medir individualmente. Não é vantajosa? Não é vantajosa. Por quê? Se o prédio hoje, você está construindo hoje um prédio, e já tem, digamos assim, previsto isso aí, tudo bem. Mas um prédio hoje você tem água que vem para o bacio, tem água que vem para a torneira, tem água que vem para o chuveiro, tem água que vem para a cozinha e coisa e tal. São 3 ou 4 canos principais que vêm da caixa d'água que vêm alimentar o seu apartamento. Em cada um deles você tem um medidor. Aí tudo individualizado, quem vai para o vaso é um, para o chuveiro é outro. Uhum. E com aquela fantástica colocação, para o vaso sanitário vai uma água tratada também. Né? Vai. Para lavar a calçada, para lavar a calçada, tudo isso aí com água tratada da casa. Gente, não cabe mais na minha cabeça. Vou tomar, gostaria de que vocês, condôminos, atentassem direito o que vocês estão jogando fora, o que lhes é cobrado indevidamente, o que vocês são culpados porque não sabem poupar e não sabem controlar suas próprias contas. Vocês podem colocar isso no papel. É de 30% a 40% por mês. Que está sendo aí jogado no ralo, né? Bom, fica de novo o convite para o telespectador, internauta, para o síndico, para o condômino, visitar pessoalmente o Sindiconde, ali na sobreloja do bloco B do CEISA Center, esse centro comercial conhecidíssimo aqui no centro de Florianópolis, para ver em mãos esse processo, pelo menos, que o Sindiconde, que o CEISA Center já ganhou junto à nossa Companhia Estadual de Água, a Casan, de que não pode cobrar sobre esse consumo mínimo, tem que cobrar o que é consumido efetivamente. Sendo mais caro ou mais barato, não importa. Mas eu tenho direito, não é de fazer economia de água. E se está o apartamento fechado lá e fica pagando taxa mínima, sem consumir, também não é justo, chega né? a ser bem esse o cálculo, sabe, Silvio? Mas, no todo, certo? No todo, ele vai fazer parte de um percentual de economia. Os prédios grandes comerciais, eles têm digamos assim, sistema, mas não, eles já dizem, não, mas deixa para lá, não é, a água é barata, não é? Sabe quanto custa hoje uma sala de CEISA? Quanto custa a água de uma sala? Uma sala de 40 metros quadrados? Sem chuveiro, sem nada, só com vaso? Só vaso e bacio. Vaso de lavatório. Quanto dá de água isso? Mais de R$100 por mês. Por que tão caro? Por que tão caro? Lá em Essa, casa essa é a pergunta que eu faço, porque na tua casa você não gasta isso aí. Não. Lá é o consumo mínimo e não passa do mínimo, né? Nunca passou do mínimo. Nunca passou dos tal dos 10 metros cúbicos. R$100? R$100. Está um pouco fora ainda. É? Está um pouco fora da realidade isso. Um pouco, você acha? Eu acho muito. Né? Então, gente, para fechar, se você quiser batalhar um pouquinho em torno de custos condominiais, desperdício, vamos ver se nós conseguimos esse ano juntar as mãos, juntar forças para que nós possamos ter uma solução, porque
nós temos aqui salas cuja locação está em R$900 por mês e paga de condomínio 400. Mais água e luz. É? E mais água e luz ou já vem? Não. Só Condomínio. Fora a luz do consumo dele. Bom. Tem que... Então é muito. É uma disparidade, gente se resolve com isso com um bom gerenciamento interno do condomínio. O síndico não tem condições, às vezes, a grande maioria deles que trabalham fora não tem condições de não estar no dia a dia da coisa. As empresas administradoras, elas fazem a administração, digamos assim, da compra, do pagamento, da folha de pagamento e coisa, mas também não faz, nem tem condições de fazer uma conferência direta da coisa. E quando manda aferir o registro... Isso quando o condômino não diz lá para o zelador, não, mas para o porteiro e coisa, lava o meu carro ali, coisa e tal, não eu te pago por fora. Com água de quem? Do condomínio. Tá bom. Seu Alfred, o tempo voa, né? Vamos repetir que o Sindiconde está à disposição de quem quisesse interessar em economia de energia, de água, de espaços, de tudo, de manutenção. De taxa de condomínio. Tudo. Taxa de condomínio tem que diminuir em função do consumo e do desperdício. Está saindo uma nova lei, tem nova jurisprudência sobre isso e você pode se informar no Sindiconde, que funciona na sobreloja do Bloco B do CEISA Center, aqui na Avenida Osmar Cunha, 183, no centro de Florianópolis. O telefone é o 3333-8677, com DDD 48, e ele funciona em horário comercial. E você pode participar aqui do nosso condomínio hoje, mandando sua pergunta, sua sugestão de tema para o e-mail contato@sindiconde.com.br. E esse material todo que você vê aqui no nosso condomínio hoje, com apoio de Casas d'Água e também da Cronos, fica disponível na página do Sindiconde, sindiconde.com.br. E isso tudo que você ouve aqui também está disponível na coluna semanal do Encarte Clube do Imóvel, no jornal Notícias do Dia, que circula aqui em Santa Catarina, e também está no jornal quinzenal, que circula na Grande Florianópolis, o jornal Fique Esperto. Fique bem, seu Alfred. Até a próxima quinta-feira, às 5 da tarde, para mais um Nosso Condomínio Hoje. Na próxima quinta-feira, esse programa vai ser repetido. Vai estar em Esse viagem. programa vai ser repetido porque o que nós falamos aqui hoje, ele precisa ser ouvido por mais pessoas. Se nós, até não é uma ou duas ou três vezes consecutivas, nós temos que repetir isso aí, porque realmente nem todos escutaram nesse programa ou no outro e assim por diante. Então isso aí, Silvio, nós precisamos inclusive colocar, não é uma questão de não vir aqui para fazer o programa, não, é buscar uma audiência maior das pessoas, porque isso aí, um vai falando do outro. Você escutou, viu aquilo lá, viu? Dá para baixar as taxas de condomínio, de água. Legal, muito certo? bem. E até porque na próxima semana a gente provavelmente vai estar em processo de mudança aqui de endereço, e aí o estúdio vai ficar por algumas horas desativado. Mas isso tudo é na próxima semana. Tá bom. Boa tarde a vocês todos, muito obrigado. Desculpe, não é mais, eu me coloco à disposição. Uma boa tarde a todos. Apoio Cronos. Casas da Água.